Amém. Glória a Deus. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. A semana passada eu fiquei muito feliz com o nosso culto. Fiquei muito feliz com as ordenações. Fiquei muito feliz com tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Precisava abrir o coração para vocês do quão feliz eu estou dos testemunhos que temos colhidos de várias pessoas, dos testemunhos que alguns, no particular, vêm e falam no pé do ouvido para a gente. Então, Deus tem sido misericordioso e muito bom conosco. E eu não tenho dúvida daquilo que o Senhor ainda tem para fazer no nosso meio. Amém? Vocês creem nisso? Amém? Então, glória a Deus. Essa semana eu estava falando com o Rafa, eu até mandei para ele um evangelismo, e eu sei que o Rafa, a Ellen, é muito inerente essa questão do evangelismo na vida dos dois. Eu falei, irmão, vamos movimentar, vamos fazer, vamos orar, pedir direção e vamos trabalhar. Porque a seara está aí, faltam trabalhadores e aqui, obviamente, nós vamos encontrar esses trabalhadores. Amém? Glória a Deus. Tema dessa semana que a gente vai trabalhar é o tema do nosso estudo de PG, o poder da língua. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 3. A gente vai ler alguns textos antemão. E eu queria que você ficasse atento à leitura, para que você possa compreender e entender minha linha de raciocínio, para que você possa compreender aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Amém? Vamos lá, Tiago 3, a partir do verso 1, que diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Nós estamos vendo isso acontecer aí, ó. Uma fagulha incendia geral. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga de uma mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não sai uma coisa de outra. Amém? Agora abra a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 50. A gente vai ler 3 passagens aqui. A partir do verso 4. Isaías 50, a partir do verso 4. Eu estou com uma tosse alérgica que me pega todo dia, final do dia, à noite. Que misericórdia. Isaías 50, verso 4. Posso ler, irmãos? O soberano Senhor deu-me uma língua instruída, presta atenção, para conhecer a palavra que sustém o exausto.
Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Ofereci as minhas costas para que aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que me arrancavam minha barba, não escondi a face da zombaria e da cuspida. Porque o Senhor soberano me ajuda, não serei constrangido. Por isso, eu me opus firmemente como perdeneira e sei que não serei envergonhado. Aquele que defende o meu nome está perto, quem então trará acusações contra mim? Encararemos-nos um ao outro. Quem é meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano Senhor que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa e as traças o consumirão. Então, aqui nessa passagem de Isaías 50, 4, 9, a gente tem aqui sublinhado uma fala que agrada a Deus, e que é uma fala completamente sábia da parte do profeta. Ela é consoladora, ela é corajosa, ela é sustentada por uma profunda confiança no Senhor. Então, é um modelo de discurso que não apenas informa, mas que transforma vidas, mesmo diante dos desafios. Ok? Vamos passar para a próxima passagem. Marcos 8, 27. Marcos 8, 27. Eu estou lendo os três encavalados um no outro mesmo, só para vocês pegar o que eu preciso falar aqui. Marcos 8, a partir do verso 27, que diz assim: Jesus e seus discípulos dirigiam-se para o povoado, nas proximidades de Cesareia e Filipe. No caminho, eles perguntou: quem o povo diz que eu sou? Presta atenção. Quem o povo diz que sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então, aqui nessa passagem de Marcos, até aí tá bom. Nós temos uma ótica da palavra dita, da palavra professada por um. Porque quando nós dizemos quem ele é, nós estamos confessando a nossa fé, nós temos uma confissão de fé, quando declaramos que ele é o Cristo. Amém? Sobre as nossas vidas. Então, Pedro declara que é Jesus o Cristo, que o Jesus é o Cristo, mostrando a importância de confessar a verdade. Então, nós temos um movimento de lábio, de língua, quando ele confessa quem é Jesus. E Jesus ele é confessado como o Cristo, mostrando a importância dessa declaração para a nossa vida. Então, no entanto, quando Pedro, logo na leitura à frente, tenta ali dissuadir Jesus na sua missão com as palavras, as suas palavras naquele momento são corrigidas. Quando Pedro quer travar o processo da missão de Cristo. Se a gente descer aqui um pouquinho abaixo, quando continua aqui no 31, então ele começou a ensinar-lhes o que era necessário, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e que fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro o indagou, chamando a parte. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Então Pedro ele usou a boca para repreender algo que o próprio Cristo proferiu, disse que aconteceria. Então, peraí, você não pode morrer. Você não pode sofrer. Você não pode passar por isso. Ele confessou e, ao mesmo tempo, ele usou o lábio dele com outro intuito. Então, o que o texto de Tiago e os 2 textos que a gente fez de Isaías e Marcos têm em comum? Eles têm uma questão em comum, é a palavra. É a palavra
é o discurso. A fala, ela revela a nossa prática de fé. Quando falamos, mostramos quem somos, revelamos aquilo que somos, revelamos aquilo que está guardado no nosso coração. O que eu digo e o que penso é o que eu faço. Aquilo que eu penso, aquilo que eu digo, aquilo que está no meu coração, em 100% daquilo que nós somos, é o que nós fazemos. Então, Isaías, quando a gente pega a passagem de Isaías, a gente está vendo um Isaías aqui, dizendo uma boa palavra ao cansado. Como profeta, ele não se retraiu em dizer uma boa palavra ao cansado. E aí é onde até assim, meditando essa semana, principalmente nessa passagem de Isaías, foi onde eu me incomodei bastante, até ao ver um vídeo, que eu procurei o Rafa. A gente tem visto pessoas aí fora, sofrendo, cansadas, desesperadas, procurando por respostas, e nós, com a nossa boca, não estamos conseguindo comunicar nada para essas pessoas. E Isaías tinha ali no seu coração levar a palavra ao cansado. E nós precisamos ser fiel à proclamação dessa palavra, porque Deus traz essa palavra de forma acessível a cada um de nós. Deus traz a cada um de nós essa palavra de forma com que eu e você precisamos encarnar, viver e proclamar essa palavra com os nossos lábios. Marcos, no texto de Marcos, a gente vê a confissão de Pedro, quando ele confessa que Jesus é o Cristo. E Marcos, ele nos desafia com uma pergunta, lá no capítulo 8, verso 29, que diz assim: e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Lá em Marcos, Jesus fala, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo. Jesus lembra que por causa do anúncio da prática da palavra de Deus, ele vai ser preso, ele vai ser crucificado, ele vai ser açoitado. E Jesus, ele tem poder, ele tem propriedade, ele tem conhecimento suficiente para declarar o que aconteceria com ele. Pedro mesmo, estando ao lado do Cristo, caminhando com ele, por mais curto que seja o tempo que ele caminhava, ele sabia quem era Jesus. Ele enxergou grandes coisas ali. Porém, assim, ele ainda colocou em xeque aquilo que o próprio Cristo falou, porque ele queria proteger Jesus. Mas será que ele pensou? Será que teve filtro? Quando ele indagou Jesus a respeito daquilo, ele falou, não, isso não pode acontecer. Será que teve algum filtro da parte de Pedro? Então, num momento ele confessa, no outro momento ele, peraí, não pode. Irmãos, se você fizer uma opção clara, como Jesus fez, ao colocar-se ao lado dos cansados, fracos, oprimidos, você estará ameaçando um poder estabelecido por esse mundo. Você estará ameaçando como Jesus ameaçou naqueles tempos, e por isso que ele foi morto na cruz, porque ele ameaçou um sistema, ele ameaçou coisas que não eram para ser ameaçadas, e hoje a gente está com medo de abrir a nossa boca para falar as verdades dessa escritura. A gente tem medo de professar as verdades dessa palavra, porque fulano ou ciclano não vai gostar. Porque estamos tão medrosos perante a sociedade, perante a cultura.
A cultura do reino, meus irmãos, ela é única. E essa cultura do reino, ela precisa ser proclamada, ela precisa ser professada aonde a gente estiver. E Tiago faz lembrar uma palavra de Jesus, lá em Mateus 12, verso 34, quando ele diz: raça de víboras, como podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, Tiago levanta a questão do falar. Nós temos um capítulo inteiro no livro de Tiago para falar da língua, para falar da forma em que vivemos, falamos e expressamos. E o cristão deve falar do que está cheio o coração. E de que o seu coração está cheio. Nós temos que precisamos carregar nos nossos corações uma mensagem esperançosa do Evangelho e do Reino de Deus. Nós precisamos carregar em nossos corações esse Evangelho de forma genuína, pura, para que a gente, onde estiver, pregue, fale, anuncie as boas obras do Senhor. Estamos com os nossos lábios e línguas prontos para falar o que não é necessário o tempo todo. Porém, não estamos prontos para anunciar esse Evangelho o tempo todo. Podemos fazer, quando lemos Tiago 3, uma divisão de assuntos? Sim. Quando a gente pega Tiago, no verso 1 e 2, a gente vê que a questão do mestre, irmãos, tem muita gente desejando o púlpito, tem muita gente desejando ser mestre, mas o mestre, meu irmão, a pessoa que vive, que dá a sua vida em prol desse evangelho, presta atenção, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Qualquer um pode vir aqui falar o que quiser falar. Mas se a gente não tiver propriedade, conhecimento daquilo que nós estamos falando, guiados pelo Espírito de Deus, a gente vai criar uma igreja, um corpo doente. Se não tiver guiado pelo Espírito de Deus, a gente vai criar pessoas frustradas, porque é um evangelho vazio. A palavra por si, sem o Espírito, é apenas letra. Você tem o desejo de estar aqui? Você tem o desejo de ensinar? Estuda, busca conhecimento, para que teu lábio, para que a tua língua possa ser movida pelo Espírito Santo, e essa palavra e esse evangelho encontre lugar fértil para poder ser semeada. A gente tem a escola todo ano. A gente sabe que algumas pessoas não fazem, não vão por preguiça. Não é por falta de tempo. Porque tempo é prioridade. Se é prioridade para você, você vai arrumar. Esse discurso, eu não tenho tempo, comigo não funciona. A gente vai bater boca. Porque é questão de prioridade. Então a gente tem a escola. Que inclusive terça-feira a gente tem aula. O Ariovaldo, por exemplo, agora ele está com uma mentoria. Toda semana a Andressa está fazendo. Toda quinta-feira. Acho que daqui de Uberlândia é só você, né? Né, amor? Só a Andressa, eu acho. 2 turmas abertas.
Eu fico vendo ela lá 2 horas sentada na frente do computador com aquela galera, e ela assim, ó, absorvendo, estudando. E a gente não tem disposição de aproveitar as ferramentas que nós temos para agregar conhecimento. Mas o conhecimento que eu tenho é suficiente. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A gente não sabe demais, não. Se vocês estão achando que vocês sabem muito, vocês não sabem muito, não. A gente precisa aproveitar as ferramentas que nós temos em mãos para poder aprender desse evangelho de forma genuína. Nós temos pessoas capacitadas no nosso meio para nos instruir. Seja curioso, esteja disposto a aprender esse evangelho. E continua aqui no verso 3 e 5. Quando a gente pega para ler aqui, quando colocamos freios na boca do cavalo para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Quem já andou de cavalo aqui? Quem andou de cavalo sabe como que funciona. Você controla o bichinho que aquele negócio está lá na boca dele. Então a gente precisa entender que essas exemplificações sobre pequenas coisas, que de uma forma grande, são pequenas coisas que de forma grande fazem muita diferença na minha vida e na tua vida. Porque a gente tem uma simbologia de algo que a gente vai trazer para o nosso coração e falar assim, eu preciso controlar a minha boca. Eu preciso controlar os meus lábios. No verso 6 e 8, a língua ela é como fogo. 9 e 10, com a língua bendizemos e amaldiçoamos. Verso 11 e 12, a língua, ela gera uma contradição entre fé e a vida. Você sabe o que tem faltado no nosso meio, irmãos? Você sabe por que a gente tem perdido tempo com fofoca, falando da vida dos outros? E não vem falar que você não é fofoqueiro, não, porque você é fofoqueiro, sim. Você ama falar da vida dos outros. Você só espera a oportunidade de encontrar com a pessoa que você gosta de fofocar para falar de alguém. Por falta. Sabe por que você está fazendo isso? Porque está faltando instrução. Está faltando instrução, está faltando amor, misericórdia e graça, porque vocês estão querendo matar o povo, sendo que Deus está pedindo para salvar. Vocês estão querendo afastar o povo da comunhão e Deus está falando para trazer para a comunhão. Eu não estou falando que essa igreja é fofoqueira não, viu, irmãos? Ninguém aqui é fofoqueiro. E lá em Tiago, ainda, 1, do 22 ao 25, a gente tem uma relação entre a palavra e a prática. Tiago, lá no Tiago 1, 22, diz lá, sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então quer dizer que para eu ser praticante da palavra, eu preciso encarnar, eu preciso entender, para viver ela de forma plena. Tem muita gente lendo Bíblia. Muita gente lendo Bíblia. Mas tem pouca gente entendendo Bíblia. Vocês estão conseguindo ruminar essa palavra, para que essa palavra gere entendimento, conhecimento profundo no coração de vocês? Como você vai ser uma expressão viva dessa palavra, como você vai ser carta viva, se você não se alimenta, se você não busca, se você não rumina essa palavra dentro do teu coração, da tua vida, no seu dia a dia. Então o nosso falar deve materializar a nossa vida prática.
E para Tiago, irmãos, a palavra tem a ver com a lei perfeita da liberdade que nós temos em Cristo. A palavra dita deve trazer e apontar para essa liberdade. Deve apontar para aquilo que nós cremos, pregamos e ouvimos diariamente, que vem do Senhor para o nosso coração. Paulo diz lá em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E a fala deve sempre preservar a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz. Tiago 3:3 lembra: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Presta atenção. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Como adquirimos sabedoria? Como adquirimos sabedoria, irmãos? Através da palavra, através do conhecimento, através das escrituras sagradas. E lá na comunidade de Tiago, muitos queriam ser mestres. E Tiago vem, adverte, fala assim, o julgamento vai ser rígido para quem quiser ser mestre. Vai ser pesado. Nossa, eu fico me imaginando no dia do julgamento, um monte de bispo, apóstolo, pastor, que está pregando heresia para esse povo, e o povo está perecendo por falta de conhecimento, porque o povo perece por falta de conhecimento e entendimento. E isso nos lembra a palavra de Jesus lá em Lucas 12:48, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. E Tiago exige daqueles que querem ser mestres, que mostrem a sua sabedoria por meio das boas obras e da coerência entre a fé e a prática de vida. E ser mestre e sábio não condiz com palavras que destroem o trabalho da comunidade. Eu tenho orado muito desde que eu cheguei aqui em Uberlândia, faz 6 meses. É para que Deus levante no nosso meio homens e mulheres cheios de sabedoria, com vontade de trabalhar em prol deste reino, na qual nós vivemos como comunidade, como igreja, como sal da terra manifesto. Que Deus levante no nosso meio homens e mulheres prontos e dispostos a viver esse reino de forma plena, genuína, de forma sábia, para que, num amanhã próximo, ao invés de estarmos ordenando apenas diáconos, a gente possa estar ordenando casas pastorais neste lugar. De homens e mulheres que entenderam a sua responsabilidade, que aprenderam a guardar a boca, que aprenderam a ser revelação de Deus, aonde estiverem. Que aprenderam a ser ponto de cura, de salvação, de libertação. O falar, irmãos, tem a ver com o fazer e a direção que devemos tomar, ou que já tomamos. E Jesus nos lembra disso, lá em Lucas 6:45, que diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Então vamos olhar para o nosso coração, irmãos. Quais são os tesouros que você tem guardado no teu coração? Quais são os tesouros
que você tem plantado no teu coração, são tesouros passageiros, que a terra corrói, que a terra rompe, que você não leva dessa vida, ou são coisas que ecoam na eternidade? Precisamos entender o que é prioridade para cada um de nós. Estamos vivendo por aquilo que passa, e estamos deixando de viver por aquilo que ecoa na eternidade. Estamos deixando de sermos devotos desse Cristo. Estamos deixando de viver de forma plena esse Evangelho. O povo está se esfriando. E a palavra já dizia que no final dos tempos o amor se esfriaria. A gente parece que se esqueceu daqueles que estão lá fora. A gente não quer mais proclamar o Evangelho lá fora. Que se dane o perdido, que se dane os que estão lá fora e não querem saber disso daqui, porque eu estou vindo aqui no meu culto de domingo, no meu pequeno grupo, na semana, e está tudo certo. A gente está muito preocupado com as coisas terrenas e deste mundo, com os nossos cultos, com as nossas agendas, com as nossas paredes. E a gente está se esquecendo de pegar essa boca, essa língua que Deus nos deu para abençoar, para levar o Evangelho, para pregar as boas novas. A gente precisa de verdade, irmãos, alimentar o nosso coração com esse Evangelho. E largar de romantizar essa vida, que às vezes você está romantizando ela desde o início. Essa vida ela é sacrificial. Não é fácil ser cristão, irmãos. É uma vida de renúncia. É uma vida onde a gente deixa o nosso bem-estar para viver aquilo que Deus quer que eu viva nesse momento. A gente deixa o nosso conforto para poder expressar com nossos lábios, com o nosso fôlego, aquilo que o Senhor quer que a gente expresse nesse momento. A gente precisa parar de perder a nossa vida com coisa passageira, com coisa que não vai dar vida, que não vai gerar vida na vida de ninguém. Como pode, Tiago 3,10, da mesma boca, proceder bênção e maldição? Meus irmãos, não pode ser assim. Coerência, a gente precisa ser homens e mulheres que tenham coerência no falar, e no fazer, no executar, que a gente tenha credibilidade no projeto da nossa comunidade, da nossa igreja, no reino de Deus. E Tiago dá vários exemplos de coisas pequenas que conduzem a catástrofes, como por exemplo lá no verso 6, do navio, do leme, da sua rota. E irmãos, a comunidade a qual nós servimos, a qual nós temos o privilégio de ser parte, é reflexo daquilo que nós temos doado aqui dentro. É reflexo daquilo que nós temos trabalhado. E eu sempre falo, irmãos, não é sobre número. Semana passada não tinha cadeira sobrando. Semana passada não tinha cadeira sobrando. E glória a Deus. Eu não me importo. É gostoso ver a igreja cheia? Demais. Mas aonde está nosso esforço em abrir a boca, em abrir os nossos lábios, para trazer o outro, para fazer um convite, para ser expressão viva de algo que nós vivemos aqui todos os domingos? Porque isso aqui é um privilégio. Eu, como missionário, que me considero,
Eu gosto muito de missões. Eu acompanho muitos canais de missões. Essa semana, morreram muitos cristãos. Eu esqueci o nome do país agora. Enfim, morreram muitos cristãos que se reuniam. Eu estava conversando na semana passada com o pastor Alfredo. Semana passada. Pastor Alfredo, lá na Sal da Terra do Shopping Park. E eles apoiam um projeto lá na Índia. Não era com o pastor Alfredo, era com a Iris. Semana passada. Era que ele também conversei sobre a Índia com ele. A Iris, eles estavam ali no fundo, ali com aquele projeto deles ali. E o Bruno estão de mudança para a Índia. 6 igrejas, se eu não estou equivocado. Um pastor para cuidar. E as igrejas lotadas na Índia. Ninguém quer tomar pau na Índia. Ninguém quer chegar lá e falar assim, ó, eu sou o representante do Evangelho de Cristo. Eles estão indo como um visto de trabalho. Porque se eles falar que são crentes, eles não vão deixar eles entrar lá. Aí a gente está aqui na nossa liberdade, no nosso culto, dá uma friaca lá fora, a gente não quer vir para o culto mais. Que prioridade é essa? Tiago 2, 21, 23, acentua a questão da coerência entre fé e obras. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Então, se a gente não juntar, irmão, se a gente não ter coerência entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos, que evangelho é esse? O falar, irmãos, comunica a nossa fé pelas palavras. E o fazer, presta atenção, comunica a nossa fé pela prática. Não adianta eu dizer que creio se eu não pratico. Falar até papagaio fala. E o que nós estamos cheios dentro das nossas igrejas é de papagaio que está repetindo o que está ouvindo, mas não entendeu nada. E você sabe por que não é gerado transformação na vida de muitos? Porque não houve entendimento. Vocês escutaram isso daqui? Vocês não vão guardar esse barulho. Porque vocês estão escutando muito e estão ouvindo pouco. Quando você ouve, você guarda no seu coração, na sua mente. E a tua boca expressa o que você está ouvindo. Então chega, irmãos, de conversa fútil, conversa mole, intriga, fofoca, lutas pelo poder na comunidade. Isso não ajuda na construção desse novo, desse algo que Deus tem para cada um de nós. Dentro desse reino para o qual nós fomos chamados. A fofoca na vida comunitária não constrói nada, mas reforça o projeto do mundo. Nós precisamos de verdade, irmãos, entender e compreender os versos 11 e 12 de Tiago. Deixa eu achar aqui que eu me perdi. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, tenha coerência entre o falar e o fazer. Conversa fiada e fofoca não ajudam em nada na proclamação do evangelho do reino de Deus.
E em nossa fala, irmãos, não podemos perder o foco de que Jesus Cristo proclama o reino de Deus. E o resto é conversa fiada. Então, enquanto não estivermos com o Cristo ressurreto, com esse evangelho que gera vida, guardado no nosso coração, na nossa mente, os nossos lábios, as nossas ações, não vão produzir nada de bom. Para que consigamos produzir algo de bom ou falar algo positivo, o nosso coração tem que estar cheio de Deus e desse evangelho. Porque só assim os nossos lábios vão professar e declarar as boas novas de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, para concluir, o nosso falar deve pautar-se pela proposta do reino de Deus, que se contrapõe àquilo que o mundo tem nos moldado e tem nos carregado, às vezes arrastado para viver lá fora, segundo os padrões e a cultura desse mundo. Conversa fiada e fofoca desviam completamente o foco da existência da nossa comunidade. E o reino de Deus, irmãos, ele exige de nós que vivamos de forma plena. E para concluir, lá no Tiago, vou fazer a leitura que eu não fiz, a partir do verso 13, vou ler até o 18, presta atenção. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena e não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão de toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é amável, compreensida, antes de tudo é pura, mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo é pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera, fruto da justiça, e semeia-se em paz para os pacificadores. Então, vou ler esse último versículo aqui só para ficar os dois últimos. Mas a sabedoria que vem do alto, presta atenção, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça se semeia-se em paz para os pacificadores. Amém, irmãos? Então guarda isso no teu coração, guarda isso na tua mente e viva esse evangelho de forma plena. Não tenha medo, irmãos, de ser uma pessoa que proclama esse evangelho de forma pura e simples. Não tenha medo de querer ser mestre. É exigido muito, sim. Mas é muito importante a gente compreender e entender que o Senhor tem nos chamado para vivermos algo em comum, independente do dom e da vocação que você tem para servir dentro desse reino. E o que isso tudo tem em comum é o chamado para o reino é para todos nós. O chamado para o reino é para mim, é para a Catherine, é para a Carol, para a Laís, é para todos nós. E você precisa querer e decidir, de verdade, mudar e ter uma vida diferente daquilo que você tem vivido. Irmãos, a banda pode subir. De verdade, isso aqui é um privilégio. É um privilégio a gente poder olhar um pelo outro e saber, às vezes, as dores, as angústias, as aflições
E às vezes assim, o privilégio de sermos uma igreja que eu acho que a gente nunca teve, eu acho que não tem vocação de ser mega igreja. Eu falo que se todos que aqui passarem aqui ainda estivessem, seríamos uma mega igreja. Mas o privilégio que a gente tem de poder viver de forma plena, agradável, é o que tem atraído algumas pessoas para o nosso meio. Porque recentemente, eu escutei de um irmão que acabou de chegar, que está caminhando com a gente há pouco. Eu vim para o manifesto porque queria um ambiente relacional. Eu vim para o manifesto porque eu queria um ambiente íntimo. E nós temos essa liberdade de ter um ambiente íntimo, relacional. Então, irmãos, quando algum pastor, algum líder, alguma pastora, por acaso chegar e falar assim, vamos orar, ora. Pega que puxar a tua orelha, abaixa a cabeça, escuta, porque vem de Deus. E se você tem visto e assistido algo que nós, como pastores e mestres desse lugar, temos feito, que às vezes incoerente com aquilo que a Bíblia diz, nós tentamos viver de forma plena esse evangelho. E um dos privilégios que eu falo que nós temos é de viver de verdade a palavra de forma genuína nesse lugar. Então, se um dia alguém vacilar, pode puxar a nossa orelha. Se alguém estiver falando alguma heresia aqui, pode vir cá e puxar a nossa orelha. Não vai, eu oro para que não aconteça. E não acontece. Mas para que você saiba disso, para que você tenha consciência disso, você precisa estudar, você precisa meditar, para que a tua boca possa professar, para que o teu coração tenha esse conhecimento puro e simples a respeito desse evangelho. Amém?